Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Ilan nasceu em Israel, mas foi criado no Rio de Janeiro. Formou-se em economia no FRJ, fez mestrado na PUC do Rio e doutorado no MIT, uma das mais prestigiadas universidades americanas. É a segunda vez que ele passa pelo Banco Central. A primeira foi entre 2000 e 2003 como diretor de política econômica e agora volta para presidir a instituição. Antes era economista-chefe e sócio do Itaú Unibanco. Muito obrigada, presidente, por nos receber aqui no prédio, na sede do Banco Central em São Paulo. Uma grande honra, um grande prazer fazer essa entrevista. Não, o prazer é meu ter vocês aqui, na sede aqui do Banco Central em São Paulo. Temos muitos assuntos para discutir pela frente. Eu queria primeiro começar um pouco com a sua experiência no setor público, presidente, porque já é a segunda vez, pelo menos, que o senhor passa pelo Banco Central e tem atuação em outros órgãos também. Como é que foi deixar o maior banco privado do Brasil e enfrentar todos esses desafios no setor público, presidindo a autoridade monetária? Olha, o setor público tem seus benefícios, o setor privado tem seus benefícios, cada um tem seus custos também. Então, o que eu acho interessante é você poder trazer para o setor público as suas experiências do setor privado, ver como funciona, como é que a economia, o mercado, como é que é percebido todos esses processos, inclusive como é que é percebido o próprio governo. E quando está no governo, e quando está no setor privado também, a gente saber como é que é a dificuldade que tem no governo, que as coisas não são, às vezes, tão simples como as pessoas do setor privado imaginam, que é só pensar, ter vontade e fazer. Tem diferenças, é uma democracia, tem opiniões diferentes, não é fácil passar as ideias, as medidas. Então, ter experiência tanto do setor público quanto do setor privado, eu acho que é fundamental para qualquer um. Quando o senhor fala em dificuldade, qual tem sido a maior no setor público? Acho que no setor público as dificuldades são que você não tem a facilidade de gestão, você tem instabilidade, você tem dificuldade também de aprovar, do ponto de vista, nós temos uma medida, você tem uma proposta de lei, isso tem que passar no Congresso, tem gente com opiniões muito diferentes. Essa que é a questão da dificuldade. E também no setor público, você está muito exposto publicamente. Tudo que a gente faz, tudo que a gente comenta, tem sempre algum comentário, a favor, mas também tem comentário contra. Você nunca vai agradar todo mundo ao mesmo tempo. Deve ser incrível isso, porque uma palavra do senhor pode mudar completamente as expectativas de todo o mercado, de grandes instituições financeiras, de bilhões de reais, bilhões de dólares. Mas, na verdade, o que nós estamos tentando passar é que não são palavras ou desejos nossos, mas a realidade econômica que determina nossas ações. E tornar tudo isso mais previsível, um cenário mais previsível, de maior comunicação, maior transparência. A gente vê que esse tem sido a grande missão do Banco Central sob a sua gestão. Agora, presidente, o senhor assumiu a presidência do Banco Central exatamente num cenário muito adverso, com economia em recessão, inflação em alta, rondando a casa dos 10%. Hoje, um ano depois, isso foi em junho do ano passado, um pouco mais de um ano depois, o cenário é outro, completamente diferente, a inflação na casa dos 3% e a economia começando a se recuperar, ainda que lenta e gradualmente. Na sua visão, o que permitiu, o que contribuiu decisivamente para a reversão desse processo? Eu acho que o que foi mais relevante foi a mudança na direção da política econômica. É uma direção de resolver os problemas fiscais, resolver o problema de inflação, resolver os entraves que estavam não deixando a economia sair da recessão, não estavam deixando a inflação cair. Nem tudo foi resolvido, nem tudo ainda tem que ser resolvido, mas pelo menos a percepção de que você está no caminho certo. Uhum. E que antes você estava no caminho onde o problema fiscal estava ficando pior, onde a questão da inflação não é difícil resolver com todos os problemas em torno, A Câmara dos Deputados barrou na semana passada a denúncia contra o presidente Michel Temer. O que muda para o Banco Central e para a economia em geral? Nós nos concentramos nas questões técnicas apartidárias, nas questões econômicas. O que temos, obviamente, dito é que, se tiver mais incerteza,
isso pode influenciar a economia brasileira. Mas a nossa visão mais recente é que, apesar das incertezas tenha afetado, de alguma forma, alguns índices de confiança, nós não vemos, pelo menos até o momento, um impacto na trajetória de atividade, nós não vemos até o momento impacto na inflação. Então, nos parece que, por enquanto, a economia está andando no caminho que estava antes. Que caminho é esse? A inflação continua caindo. Nós temos hoje uma inflação que era 11%, 10,7% no começo do ano passado, no final de 2015, começo do ano passado. Até o terceiro trimestre estava em 9%, 8% acumulado em 12 meses, né, a inflação. E só começou a cair no último trimestre, só que já chegou a 3% agora. Então, a inflação de 3% é muito diferente de uma inflação de 11%. Também na atividade, o que a gente observa é que tivemos 2 anos de recessão, 2015 e 2016, e que estamos começando a ver a primeira estabilidade, ou seja, deixar a queda para trás, a recessão, mas já estamos observando alguma recuperação gradual, ou seja, um ritmo devagar, mas sustentável para frente. Se a gente fosse inverter esse raciocínio um pouco, porque acho que grande parte do mercado compartilha dessa análise de que a economia foi em parte poupada, pelo menos nessa primeira quadra, né, das delações, dos efeitos pós-delação da Odebrecht, não, da JBS, né, porque são vários. Mas se a gente voltasse atrás um pouquinho, será que isso não influenciou na retomada da economia? Onde estaríamos, por exemplo, sem a delação da JBS? Possivelmente com uma reforma da Previdência aprovada, com investidores mais animados, mais dispostos a investir no Brasil. Quer dizer, a política não tem um impacto grande na retomada da atividade econômica? Eu diria que o processo de reformas, e aí a trabalhista, teto dos gastos, e os ajustes, que tem vários ajustes que foram feitos, que não foi tudo por lei, ajustes em setores, ajustes fiscais, tudo isso dá uma certa robustez e um conforto para a economia sair da recessão e crescer mais rápido. Quanto mais célere esse processo de reformas, mais rápido a economia brasileira sai da crise. Até se eu puder, talvez, inverter essa pergunta, a equipe econômica tem sido a grande fiadora do governo Temer e a política, por outro lado, só tem provocado solavancos. Tem como a economia ganhar tração nesse cenário de crise política permanente em que o Brasil mergulhou? Eu diria que nós estamos já observando alguns indicadores positivos já. Nós estamos vendo, mesmo nessa situação que nós Mas vivemos, muito lentos, né? É uma recuperação gradual, que já era a nossa visão do começo, já era o nosso cenário desde o começo. É claro que se você tem redução de incerteza, reformas sendo concluídas mais rápido, e isso significa que, eu diria que a confiança, os investidores vão ver aqui com ainda mais influência, ou seja, mais dinheiro, e talvez a nossa capacidade de flexibilizar a política monetária possa depender um pouco de quanto que a gente aprova. Então, o senhor concorda, em outras palavras, que a economia é que está mantendo esse governo de pé? Não, eu acho que a economia está fazendo o seu papel. Eu acho que é o que nós foi um pouco a nossa disposição de vir aqui lidar com a economia, lidar com os problemas que tem. E nós, no Banco Central, vamos trabalhar com o que tiver aí em termos do cenário político. A gente vai trabalhar de forma partidária, de forma técnica, tentando ajudar essa economia, porque afinal, com a recuperação da economia, nós temos mais emprego, nós temos mais salário. Com a queda da inflação, o salário rende mais. Então, tudo isso ajuda a população brasileira, independente da crença, independente do que partido político, isso ajuda todo mundo para frente.
Falando um pouquinho sobre reformas, a da Previdência, notadamente, presidente, o Michel Temer conseguiu se salvar com 263 votos, é sinal de que a base hoje é muito mais enxuta do que aqueles 400 deputados, por volta de 400 que ele tinha inicialmente, inferior aos 308 parlamentares necessários para aprovar a reforma da Previdência. O que isso sinaliza para o mercado e que tipo de reforma o senhor espera que saia nessa nova conjuntura? Eu acho que a gente vai saber agora, a gente vai saber ao longo dos próximos semanas como é que se cria de novo essa coalizão aí para aprovar a reforma da Previdência, que tipo de reforma você consegue aprovar. Isso a gente vai ter sinais mais claros daqui para frente. Eu acho que não há nenhum sinal muito forte do passado. Eu acho que a gente vai saber agora e eu acho que há uma consciência na sociedade brasileira, acho que no Congresso, de que há uma necessidade de ajuste fiscal. Não é uma necessidade de curtíssimo prazo, é uma necessidade de deixar as contas públicas em ordem. E eu acho que há uma visão de que se você não fizer agora, vai ter que fazer depois. De tudo que você deixar para depois, vai custar mais caro, mas vai ter que ser feito de qualquer jeito. Quer dizer, é inexorável, né? No máximo será adiado, mas é inexorável. Vamos ver se a sociedade consegue chegar num consenso para resolver nossa dinâmica das contas públicas. Qual será o impacto para a economia se a reforma da Previdência não for aprovada, ou então se for aprovada uma mini-reforma, como se fala hoje nos jornais, uma reforma envergonhada? Quanto mais robusto é o acordo, quanto mais robusta é a reforma que é aprovada, você tem uma capacidade de confiança maior, uma capacidade de crescer mais rápido, e aí com criação de mais emprego do que seria se você faz uma reforma, ou você não aprova, você aprova de uma forma menos robusta. Isso gera implicações sobre a capacidade de crescer. Sob o ponto de vista da política monetária, isso significa que a gente chama a nossa taxa de juros estrutural, aquela que a gente vai conseguir chegar no final das contas, ela acaba sendo influenciada se você tem uma robustez maior nas reformas ou você tem algo mais leve. Como é que o mercado vai reagir se for aprovada uma reforma mais enxuta, que contemple, por exemplo, somente a idade mínima? Eu acho que vai ser sempre um grau, quanto mais robusto, melhor a reação. Isso vai ser sempre. Agora, eu não acho que vai ter nenhum extremos, nem de um lado, nem do outro, mas eu acho que à medida que se aprova, mais confiança tem, mais recursos tem na economia, maior recuperação, a taxa de estrutura da economia consegue cair mais rápido e isso é bom para todo mundo. Porque parece que, em certa medida, o próprio sucesso do governo Temer vai ser avaliado conforme a reforma da Previdência que for aprovada. E a gente não pode esquecer que isso influencia na PEC do teto de gastos, né? De nada adianta você ter uma PEC do teto de gastos se você não aprova uma reforma da Previdência, mas você não sobra espaço nenhum para manejar suas despesas, né? A vantagem da aprovação do teto, foi uma grande reforma, é que explicita o que nós precisamos para o gasto do governo continuar crescendo como cresceu na última década. Cresceu 6% acima da inflação, o imposto teve que subir, a dívida subiu, a inflação aumentou. Isso tudo a gente não quer. Então a gente identificou no aumento dos gastos a raiz dessas consequências. E agora, uma vez que você identificou e você limitou esse aumento, agora você tem que pensar como é que eu faço para respeitar esse teto. A reforma da Previdência é um grande ponto nesse sentido. É essencial. Presidente, desde que o senhor assumiu, os juros caíram de 14,25% ao ano para 9,25%, foram 5 pontos percentuais, acho que no intervalo mais ou menos de 9 meses, é uma queda vertiginosa. Mesmo assim, os juros reais, né, descontada, a inflação continua entre os mais altos do mundo. Com a inflação tão baixa, o que impede de os juros caírem num ritmo maior? Porque há economistas que ainda acham o Banco Central conservador nesse ponto. Eu acho que essa questão de conservador, acho que ficou mais para o passado. No começo, que tem sempre uma ansiedade maior. Hoje em dia, a gente está com o juro real, quando você olha o juro para um ano, menos a inflação um ano, quando o Tesouro vai se financiar ou quando alguém vai investir, ele vai ganhar em torno de 8%, 7 e poucos por cento. Você tinha uma inflação esperada de 4%, estamos falando de um juro real hoje
de 3,5%. 3,5% hoje é muito mais baixo do que foi 2 décadas atrás, que é 20% real. Mas ainda está, acho que lá no terceiro lugar no ranking, né? 20%. Depois caiu para 10%, depois caiu para 5%. E agora a gente está em 3,5%, que é claramente uma taxa historicamente baixa. A gente, obviamente, precisa avançar mais, mas para isso nós precisamos ter as condições. Nós precisamos aprovar as reformas. E não é só a Previdência que estamos falando, nós temos uma reforma mudando alguns dos subsídios, como a medida provisória da TJLP, né, que cria a TLP do BNDES. Tem várias reformas, tem uma reforma aí que muda as garantias eletrônicas, as garantias, quanto que uma vez tendo empréstimo, quanto que sólido é o empréstimo, quanto mais sólido o empréstimo, menor os juros. Então a sociedade ela sempre quer avançar mais rápido, mas vamos fazer o dever de casa para poder chegar lá. Nós estamos avançando, nós estamos com o juro real de 3,5%, é um dos mais baixos historicamente. Nos últimos anos foi 5%, agora está 3,5%. 10 anos atrás era 10%, 20 anos atrás era 20%. Nós estamos caminhando, mas nós precisamos entender que para caminhar mais ainda, nós precisamos fazer o dever de casa. Não adianta não fazer o dever de casa e ficar ansioso com a nota. Tem que fazer o dever de casa e aí a consequência vai vir. E não dá para cobrar só do Banco Central, né? Tem que cobrar de todos os atores econômicos e políticos envolvidos aí nessa equação. Agora, 3,5% é uma taxa que provavelmente estimula a economia. Para o padrão do Brasil. Então, o senhor está querendo dizer o quê? Que a gente já está chegando perto daquela taxa de juros estrutural a qual o senhor se referiu? Não, o senhor sabe que taxa? Eu imagino que o Banco Central faça esses estudos constantemente, né? Mas ninguém sabe. A gente tem que reavaliar o tempo todo. Nós temos que reavaliar o tempo todo para saber onde é que nós podemos chegar de uma forma... Essa é a meta, é chegar em algum momento a essa taxa que permita o crescimento e não gere inflação. Eu acho que essa taxa hoje já tende a estimular a economia. Já estamos perto dessa taxa ou nessa taxa, o senhor diria? Não, eu só estou dizendo que 3,5% tende a estimular a economia. E, obviamente, pensando no longo prazo, no médio prazo, quanto mais a gente fazer a reforma, menor essa taxa estrutural. E aí você não precisa, no futuro, voltar a subir, ou você pode, de repente, avançar mais. Isso vai depender do futuro. O que a gente pode saber hoje estamos com a inflação caindo, nós estamos com os juros caindo, nós estamos com o juro que é estimulativo, está ajudando a economia, e a economia está começando a retomar. Mas esse futuro que o senhor fala assim, é um futuro quando? Em que prazo? Se a gente mantiver as condições atuais de aprovar lentamente, gradualmente as reformas e o novo governo mantiver isso, a gente consegue vislumbrar uma taxa de juros de economia civilizada, desenvolvidas? Eu acho que a gente tem a capacidade de chegar à taxa de juros das economias emergentes que estão. Mas isso não é um momento, entendeu? Isso vai depender de muita coisa ainda e o prazo não é determinado ainda. É um incerto, é o que está no ar, é um imponderável. Vamos tentar o máximo que a gente puder. Presidente, a ata da última reunião do Copom, agora que saiu na semana passada, sinalizou para a continuidade dessa flexibilização monetária, queda de mais um ponto percentual, pelo menos o mercado entendeu dessa forma, na próxima reunião de setembro. São mais 3 reuniões até o final do ano, de setembro e mais 2. Depois de setembro, vai dar para continuar cortando nesse ritmo de 1 ponto, ou o senhor acha que vai ser necessário cortar, mas cortar menos? Tudo vai depender das condições. Vai depender se a inflação é bem comportada. Eu acho que isso está dado quase, né? Essa inflação está muito bem comportada. Nosso papel é sempre olhar com cuidado e não declarar vitória. A gente tem sempre que olhar e ver, porque afinal a inflação, a nossa projeção para frente é uma projeção que está indo em direção à meta, Sim. que é onde deveria estar. Exato. Então a gente tem que acompanhar a inflação. O que a gente disse na última ata é olhar, que a gente vai continuar olhando, e que se as condições se mantiverem, tanto de inflação, de atividade, o balanço de riscos, a expectativa das pessoas, se tudo se mantiver de acordo como está hoje, a gente há uma chance de manter o ritmo. Estou falando da próxima reunião.
De setembro, De setembro. de um ponto. E depois disso? Agora, claro que nada está garantido nem na próxima, vai depender das condições da economia. E depois ainda mais, vai depender das condições da economia. O que as pessoas precisam saber é que o Banco Central reage de uma determinada forma. Não há nada preconcebido. Se tiver as condições aí estabelecidas, a gente vai agir de acordo com o que se espera. Porque tem gente pensando lá na frente, viu, presidente? O Todo mercado, mundo pensa lá na todo frente. mundo está pensando lá na frente. O mercado já está com uma projeção de uma taxa Selic terminando esse ano em 7,5%. O próprio presidente Temer deu uma entrevista nesse fim de semana ao jornal Estado de São Paulo e disse que a Selic deve terminar o ano entre 7% e 7,5%. O senhor também está entre esses otimistas? Se as condições atuais forem mantidas, o senhor vê essa trajetória? A diferença dos que estão fora tentando projetar, estimar, especular sobre a taxa, nós não precisamos estimar, especular. Nós vamos decidir a taxa a cada 45 dias, tem uma reunião, as pessoas precisam entender o que a gente olha, mas uma vez entendendo o que a gente olha, a cada 45 dias vai ficar muito claro qual é a nossa trajetória. Na sua percepção, o que poderia diminuir esse ritmo de corte de juros hoje, por exemplo, que é um grande fator que o pessoal do Banco Central está olhando de perto e que poderia diminuir? Porque a inflação está caminhando mais ou menos dentro do esperado. São vários fatores. Não só o que está caminhando agora, mas como é que a gente está vendo lá para frente a inflação? A meta vai poder ser cumprida no ano que vem, 2 anos depois, 3 anos depois, vai conseguir ser cumprida. A atividade está reagindo, não está? Os riscos que a gente está observando. A gente falou de reformas, falou de ajustes. Isso influencia a taxa de juros estrutural, que vai me dizer quanto que eu posso ir de uma forma sustentada. Por exemplo, se a reforma da Previdência for aprovada em setembro, que foi a última análise, a declaração do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a expectativa dele, abre caminho para o senhor continuar cortando juros? Quanto mais robusto são os ajustes e reformas, melhor é a política monetária. Aí dá para caminhar para esse 7,5%, abaixo de 8%. Aí tem que ver esse fator combinado com outros. Presidente, porque apesar dessa queda da Selic consistente nos últimos meses, raramente isso chega de forma substancial ao bolso do consumidor e das empresas? É a grande pergunta, ninguém aguenta esses juros tão altos no Brasil. Em geral, o que acontece? Quando os juros da Selic sobem, os juros bancários acabam subindo rapidamente, imediatamente. Não, sempre demora alguns meses. E agora, quando começa a cair, também demora alguns meses. Na verdade, se você observar, as taxas bancárias já começaram a cair. Nos últimos 3 ou 4 meses, as taxas caíram. Mas é muito pouco, né? E caiu também os spreads, ou seja, a diferença entre a taxa do todo, está tudo caindo, caindo devagar, as pessoas gostariam. De novo, a questão da ansiedade. Seria ótimo que a gente tivesse nenhum problema na economia brasileira e nossos problemas fossem resolvidos de uma hora para outra. Mas assim como a gente sabe que isso nós ainda temos, as taxas bancárias vão cair, mas elas vão cair de uma forma sistemática, gradual, depois da Selic. Já está acontecendo, mas obviamente a gente gostaria de mais e isso vai vir mais para frente. Eu acho que a gente nunca viu o tanto que a gente gostaria, né? Mesmo quando a Selic cai bastante, mesmo assim parece que as taxas bancárias demoram a acompanhar ou não acompanham como as pessoas gostariam. E a inadimplência no Brasil, presidente, é muito próxima de outros países. Não há uma outra questão aí? O spread bancário não é muito alto no Brasil? Não, a nossa recuperação no Brasil é uma das menores do mundo. Ou seja, dado que o empréstimo não é bom, você recupera muito menos. Você perde ações dos empréstimos, tanto em termos judiciários. Por exemplo, dizem que a gente tem uma taxa alta comparada com o resto do mundo, mas nós temos o maior número de processos trabalhistas do mundo. E não é só para o sistema bancário, para todos. Nós temos o maior número de processos. A expectativa é que a reforma trabalhista melhore isso, né? Espero que sim. As garantias. Porque no Brasil, se você olhar bem, quando há garantias, quando você tem uma garantia, digamos lá, um empréstimo consignado, a garantia é o emprego da pessoa. Então o juro é menor. Quando você tem uma grande empresa que tem muitos ativos, o juro flutua muito perto da Selic. Quando você tem empréstimo imobiliário, a taxa já chega a 1 dígito quase, ao longo do tempo. Então,
Se você olhar o que tem garantia, o que você consegue um imóvel, os bens de uma firma, ou o emprego da pessoa, os juros são bem menores, a diferença é bem menor. Mas tem alguns produtos que você tem menos, tem muita inadimplência. A gente, por exemplo, observou que o cartão de crédito, no rotativo, a inadimplência em alguns momentos chegou a 50%. E agora, com essas novas regras, a gente viu que os juros caíram, mas continuam acima de 200% ao ano, que é algo distorsivo. Mas você, olha só, que você está dizendo, nós temos hoje uma inadimplência muito alta, nós limitamos para um mês, e você limitando para um mês, as taxas caíram pela metade. Ou seja, se você olhar uma taxa que é 500, está mais para 200. 200 é muito, mas o 200 representa 10% ao mês. E ninguém paga 200, porque as pessoas ficam mais ou menos, hoje, elas não podem ficar mais do que 30 dias. A grande segredo aqui é você pagar a conta mínima. Se você pagar a conta mínima, o juro cai bastante e você fica 30 dias, ou seja, você vai pagar 10% no máximo. Ninguém paga 200. Isso não existe. Que a pessoa vai ficar agora só 30 dias. Mas você já teve o senhor já teve do outro lado, porque foi economista-chefe do Itaú Unibanco. O setor bancário é muito concentrado, existe pouca concorrência. Não seria salutar, saudável para o consumidor, para as empresas que existisse mais? Nós temos 4 ou 5 bancos grandes, como qualquer setor. Tem 4 ou 5 bancos grandes, você vê na Alemanha, na França, na Inglaterra, todos os países, na Ásia, na China, todos os países têm 4 ou 5 grandes. E nós temos milhares de bancos médios e pequenos. E há concorrência. Ou nós podemos aumentar a concorrência, se a gente quiser. Ou seja, se você olhar bem nos últimos anos, teve todos os bancos do mundo entrando, saindo. Não vou citar nomes porque eu não posso citar, mas você pode olhar, entraram, saindo, todos os bancos do mundo, americanos, ingleses, todo mundo já esteve aqui, alguns ficaram, outros não. O que nós podemos fazer é revitalizar ainda mais a concorrência, que é o que a gente está fazendo. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente dá incentivo aos pequenos e médios que já existem, poder concorrer. Como é que nós fazemos isso? Nós tivemos uma norma onde a gente segmentou o sistema. Os grandes bancos no número 1, na faixa 1, e vai descendo até a faixa 5, seus pequenos bancos e cooperativas, e cada faixa vai receber o seu custo regulatório. Nós vamos exigir mais em termos de complexidade para a faixa maior e uma simplicidade maior para a faixa menor. Isso aumenta a concorrência, então isso ajuda na concorrência. No segundo ponto é a questão das inovações. Nós damos uma guarida e uma força enorme para as chamadas fintech, suas firmas financeiras de tecnologia que inovam. Então nós permitimos que elas participem, que elas roubem algum mercado aqui. Então a concorrência dá força. Primeiro está aberta que entra em bancos, e está aberta, entra e sai, entra bancos não só do mundo ocidental, mas bancos chineses estão entrando. E também a concorrência que vem dos pequenos e médios. Agora, os nossos problemas no Brasil, de novo, elas não vão ser resolvidos de hoje para amanhã. Nós temos que trabalhar na direção correta. Temos conseguido bastante resultado. Nós temos conseguido que a inflação caia de 11 para 3, temos conseguido que os juros Selic caia 500 pontos e a expectativa do mercado que caiam mais. Nós temos conseguido que o juro bancário do crédito rotativo caia pela metade, mas é claro que todo mundo quer mais. E nós estamos aqui para continuar. Presidente, vou pedir licença para o senhor um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, não saia daí. Olá, o Notícia está de volta com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Presidente, o senhor está entre os que acreditam que o Ministério da Fazenda será obrigado a reajustar a meta, que já prevê um rombo de 139 bilhões de reais para esse ano, então teria que ser um buraco ainda maior nas contas públicas? Bom, nós temos uma divisão de trabalho, né? Você sabe que o Banco Central ele lida com juros, lida com a taxa, e o Ministério da Fazenda ela não tem nos ajudado e não tem comentado sobre o que a gente vai fazer para frente. Da mesma forma, não cabe ao Banco Central comentar sobre a necessidade ou não
de ajuste na meta, até porque nós não estamos debruçados no dia a dia das metas. Nós temos uma ótima coordenação. Vocês se falam? Como é que é isso? Nossa. O senhor fala com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sempre? A Vocês gente se falam tem semanalmente? Tem sempre um almoço semanal com os diretores, com os secretários, com o ministro, e tem sempre uma coordenação entre nós. A gente se fala para projetos em conjunto, para trocar ideias sobre a economia, sobre os investidores, sobre como é que nós vamos tomar uma posição, mas a sua pergunta foi específica sobre a meta. Sobre a meta, que aí é uma responsabilidade do Ministério da Fazenda. Eu sei que é até difícil, talvez não seja muito bom, óbvio, o senhor dar a sua opinião ou interferir, mas o senhor foi economista-chefe da maior instituição privada, então, obviamente, o senhor acompanha todos esses dados de perto. Houve uma grande frustração da arrecadação. Se houver a necessidade de rever essa meta, como isso será recebido pelo mercado? Não dá para saber, vai depender um pouco do futuro, que é uma coisa que eu não quero comentar em termos de se vai acontecer, se não vai. O que eu sei é que a arrecadação, de fato, numa economia que teve uma atividade fraca, nos últimos tempos está começando a retomar agora, houve arrecadação menor. Isso geralmente leva mais desafios e todo mundo está vendo isso. Se a meta tiver que ser reajustada, isso fere a credibilidade da equipe econômica? Eu não queria comentar sobre possibilidades, até porque não me cabe a mim definir se vai ter que ou não mudar, não me cabe. O que nós estamos observando é que, de fato, os investidores, o mercado, têm visto a mudança na direção de política econômica e tem colocado a sua confiança nessa direção. Se isso é credibilidade ou não, eu não sei, mas tem uma confiança. O risco Brasil, por exemplo, quando você mede pelo CDS, caiu abaixo de 200 pontos pela primeira vez, voltou a preços de uns 2 ou 3 meses atrás. Os juros futuros, você já comentou, que tem caído. A Bolsa tem subido, tem voltado a números maiores. Então, há uma certa confiança na direção. Então, o senhor acha que há um espaço aí, quer dizer, essa confiança será mantida independentemente de alguns necessários ajustes eventuais? Eu diria que há uma confiança na direção de uma forma geral e eu sei que todo mundo trabalha para manter essa direção. Vamos falar, então, do trabalho do Banco Central. Se a meta for revista, qual o efeito que isso tem no seu trabalho, no trabalho do Banco Central? Reduz o espaço para diminuir juros? O que a gente tem dito é que a gente não olha o curtíssimo prazo, o mês a mês, a gente olha a trajetória. Se a gente achar que as contas públicas estão em ordem, isso nos ajuda. E para as contas públicas estão em ordem, depende das reformas, depende dos ajustes, mas não é uma avaliação que a cada 30 dias, a cada 15 dias eu vou mudar. É uma avaliação da direção. E é isso que importa para a política monetária, porque a política monetária ela é afetada por tudo isso através da taxa de juros estrutural, que é um conceito que muda ao longo do tempo, muda à medida que a economia muda. O governo Temer foi muito criticado pelo aumento que concedeu ao funcionalismo público, aos servidores públicos, logo que tomou posse, alguns ainda no governo interino, depois isso acabou sendo ampliado para outras categorias e, obviamente, no momento de contenção de gastos. Foi um erro conceder esses aumentos? Olha, foi uma decisão de respeitar uns acordos que foram feitos no governo anterior. Alguns desses índices são índices que na época pareciam ser índices de inflação, de reajuste de 5%, pareciam ser a inflação. Cada ano 5%, vai dar inflação 6%, 5%, que era a expectativa na época. A inflação caiu mais. Então, todos os reajustes salariais, não só do setor público, do funcionalismo, mas do setor privado, hoje estão tendo ganhos reais. Tem um aumento real, exato. Então, nós estamos vendo uma parte dessa retomada, tem um lado de ganho do poder de compra e um pouco mais de consumo. Isso o setor privado está recebendo, que também foi registrado maior, como esses ajustes também, eles tiveram um aumento em uma época que se pensava que a inflação ia ser maior. Eu acho que cabe ao governo, às negociações, ao Ministério Público, ao Ministério
da Fazenda vai avaliar um pouco como seguir em relação a isso. Como é que o senhor vê o crescimento da dívida pública em relação ao PIB? Já está em 73%, ainda é esperado que cresça um pouco mais? Onde é que isso pode chegar? Eu diria que a dívida ela tem toda a possibilidade de estabilizar, ou seja, parar de crescer, em algum momento talvez até voltar a cair. Como? Primeiro, com esse ajuste nas contas públicas que a gente fala, as metas fiscais, o teto, a reforma da Previdência é o essencial. Mas, além disso, quando a economia recupera, a dívida como proporção do PIB, o PIB aumenta. E aí a dívida fica menor em relação ao PIB. Depois, na medida que a gente conseguir ter um juro menor, não só juro menor agora, esse ano, mas, como eu falei, de forma sustentável, esse juro menor vai significar que o governo vai precisar pagar menos na sua dívida e, portanto, vai crescer menos. E, finalmente, uma parte digamos, do déficit nominal tem a ver com a inflação, que é o déficit assim, mais geral, não só primário. Quando a inflação cai esse déficit, que é apenas correção monetária. Se você tiver inflação, acaba essa parte também. O senhor espera, então, que a dívida que está em 73% chegue até quando? Até quanto antes de começar a cair? Isso o mercado está fazendo as contas, acho que não cabe a nós divulgar, ter várias trajetórias possíveis. O que nós sabemos não dá para avançar sem colocar ordem nas contas públicas. E a reforma da Previdência terá que ser feita ou hoje ou em algum momento no futuro. Melhor fazer logo. O Ministério da Fazenda prevê um crescimento de 0,5% para esse ano. O mercado já tem uma taxa um pouco mais conservadora, fala em 0,34%. Onde é que está o Banco Central nesse? Eu acho que ter o crescimento nessa faixa em torno de meio tá ótimo. E aí no ano que vem... Está ótimo com projeção. Obviamente a gente quer que cresça, ótimo, cresça 2%, né? Que aí é o que é esperado para o ano que vem. Essa mudança da TJLP para a TLP, né, que é a taxa de subsídio que o BNDES trabalha, é uma medida provisória que está no Congresso, precisa ser aprovada no Congresso. Qual a importância disso para vocês? Como é que o Banco Central vê essa mudança? Nós queremos democratizar a taxa de juros no Brasil, que todo mundo consiga ter uma taxa menor. Hoje em dia a gente tem uma taxa menor para alguns setores. Para poucas pessoas, né? É como a meia entrada, aquele cinema. No cinema, alguns têm meia entrada, e para poder ter a meia entrada, os que pagam a entrada inteira têm que pagar mais. Nós queremos ter uma taxa menor para todo mundo. E para isso você tem que reduzir os subsídios, que são em bilhões e bilhões. Nós acreditamos que fazendo isso, não só cai a taxa de juros para os outros, para a maioria silenciosa, mas vai cair também para aqueles que estão recebendo hoje, porque toda a estrutura vai cair. Então esse o nosso objetivo. Há pouco falamos da necessidade de continuar reduzindo as taxas bancárias. Se não mexer nessas questões de subsídio, se não mexer nos problemas fundamentais do sistema financeiro, nós não vamos conseguir continuar reduzindo os juros. Quer dizer, fica uma casta de privilegiados e a maioria silenciosa. Gostei desse termo que o senhor usou, pagando juros. Pagando juros maiores. Então nós aqui estamos trabalhando para que a maioria silenciosa e a minoria também, as duas partes, tenham queda das taxas de juros. Presidente, pesquisas mostram que o brasileiro enfrenta uma crise de confiança e de autoestima em relação ao país. O senhor acredita no Brasil? Eu acredito. A única razão por eu estar aqui no Banco Central, no setor público de novo, porque eu acredito que nós temos uma direção, nós temos um caminho e no final das contas nós vamos chegar lá. Mas precisa de gente ajudando, gente contribuindo, gente olhando e pensando no bem geral, no bem público. Porque é bem mais fácil pensar nos seus próprios benefícios e reclamar do benefício dos outros. Mas temos que todos nós pensar no que a gente chama, economista chama do bem público. Olhar as reformas e olhar como é que isso vai ajudar todo mundo. E aí vem aquela pergunta, né? E 2018? Preocupa o senhor? Assusta? O senhor acha que tem um espaço para vir uma candidatura que mude o rumo de tudo, uma candidatura surpresa, um aventureiro? É como eu comentei, o Banco Central é um órgão técnico, é um órgão partidário, é um órgão que vai olhar a situação que tiver e vai trabalhar de acordo com a situação.
Ano que vem, provavelmente, nós vamos ter um crescimento maior do que esse ano. Nós vamos ter um crescimento que está saindo aí na direção de 2%, talvez um pouco mais. E isso vai ajudar, digamos, a todos, independente dos partidos, de quem for. Acho que isso vai ser relevante para todo mundo. E pode ajudar o governo também, se a população começar a sentir, né? Ajuda essa linha ajuda de qualquer política governo econômica. em 2019, porque vai receber uma economia melhor do que a gente recebeu. Já tivemos ministro da Fazenda, que virou presidente, né? No caso, Fernando Henrique Cardoso, e a bola da vez é a equipe econômica, né? Do governo Temer, não resta dúvida. O senhor tem algum projeto político? Não. O meu projeto é um projeto técnico, econômico, que já é difícil por si só. Já o seu colega, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem sido cada vez mais citado, mais lembrado para uma possível candidatura em 2018. O senhor veria isso com naturalidade? Acha que ele pode seguir esse caminho? Eu não vou comentar as questões. Para mim, o ministro da Fazenda hoje é um ministro técnico cuja coordenação conosco é muito boa e estamos trabalhando muito, toda a equipe econômica, para botar o país em ordem. Presidente, vamos para o nosso pinga-fogo, então. O pior e o melhor dia no Banco Central para o senhor, até agora, nesse um ano? Acho que o melhor foi quando a gente conseguiu ver que a inflação começou a cair mais intensamente. De maneira consistente. E o pior? É quando você tem que intervir no mercado para acalmar todo mundo, seja, na época tinha um evento depois da eleição do Trump, teve um momento, e há 2 meses atrás, são os momentos onde na delação da JBS. Você precisa estar no mercado, ajudar a normalidade a voltar. Houve um certo alvoroço, um nervosismo. Lava Jato? É algo que acontece, que deve ter seu curso, acho que é bom para as instituições brasileiras, mas que é algo que, no meu curto prazo, eu trabalho em outra área. Retarda a recuperação econômica, a Lava Jato? Não, cada um tem seu papel, acho que é um papel relevante para as instituições, algo bom para o país no médio e longo prazo, assim como é bom para o país ter uma economia como nós estamos trabalhando, tentando fazer a recuperação. Sérgio Moro? Acho que são sempre personalidades que ajudam o país, que levam as instituições a serem melhores. Claro que instituições é bom não depender só de pessoas, mas pessoas é que ajudam a construir. Rodrigo Janot? Também não queria comentar sobre nomes específicos. De novo, instituições têm que funcionar. O Ministério Público tem que funcionar, cada um tem que fazer seu papel. Henrique Meirelles, então, Henrique Meirelles é de fato com quem nós trabalhamos na equipe econômica, com muita coordenação e muita competência por parte dele. Temer? É o presidente, ele tem patrocinado algumas reformas que vão ser importantes para a economia brasileira no futuro. E Lula? Foi um presidente nos últimos 2 mandatos anteriores, foi uma época de crescimento importante e que teve a ver também com as commodities, com o crescimento mundial. Presidente, muito obrigada por essa entrevista. Foi um prazer imenso vir aqui à sede do Banco Central em São Paulo conversar com o senhor. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada a você também. Muito obrigada pela sua audiência até agora. Segunda-feira que vem temos um novo encontro marcado. Então tenha uma excelente semana e uma boa noite. Até lá. Tchau, tchau.